Boa noite. Boa noite. Que o nosso amado Mestre Jesus nos envolva nesta noite para desenvolver essa temática tão atual que eu confesso que essa palestra ela foi elaborada antes da pandemia. Então, de lá para cá, muita coisa mudou. Inclusive, a nossa filha se formou em psicologia e eu estava comentando aqui com as meninas que uns 30% aqui, ela atualizou, ela modificou para mim. Ela está fazendo uma especialização em autismo no sistema ABA, é o comportamento aplicado, e tem aquele selo internacional, essa pós-graduação. E aí ela já começou criticando a abertura, porque a gente usa isso aqui como símbolo do autismo. Mas o que remete para nós quebra-cabeça? Quem que nunca montou um, né, Osmar? Dificuldade. Então, nós trocamos por este símbolo aqui, ó. Vocês vão entender, né? Então, o autismo não é doença, agora o nosso preconceito sim. E por que se chama de espectro autista? O espectro, ele é visível de luz que acontece no arco-íris e se dá através da divisão da luz branca em diferentes comprimentos de onda, cada uma com sua cor. E assim como o arco-íris, quem possui o espectro autista também, cada autista é único. Então, espectro significa que cada pessoa está nessa condição, precisa de diferentes níveis de suporte. Mas a gente poderia questionar, nós estamos numa casa espírita, e por que falar de autismo na casa espírita? Porque o espiritismo é o quê? Consolador, é o consolador que Jesus prometeu lá em João 14. E por que falar de consolo? Porque muitas vezes as pessoas tendem a romantizar até o autismo e não é assim. Tanto é que o estresse das mães de pessoas com autismo, principalmente no nível de suporte alto, ele pode ser comparado até mesmo àqueles soldados no fronte de guerra, tamanho nível de estresse. E porque também o espiritismo, ele tem um tríplice aspecto. Ele é religião nesse sentido de religar a criatura ao Criador com a moral do Cristo, né, a doutrina messiânica. Ele é a filosofia que nos faz questionar, mas ele também é ciência. Segundo Manuel Filomeno de Miranda, através de Divaldo Franco, ele nos diz o seguinte, que o espiritismo tem condições de oferecer respostas em qualquer área do conhecimento. E por que falar de autismo? Segundo as taxas, aí vou passar para você, CDC, dos Estados Unidos, existe, estima-se aí, vamos pegar o Brasil aqui, 200 milhões de habitantes, 2 milhões de autistas. Estamos nós há 150 anos buscando uma interação cérebro, mente, espírito. E se a gente for analisar a história das descobertas científicas, nós vamos perceber que essas descobertas, elas são permeadas por alguns, entre aspas, acidentes, coincidências, que parecem ser inacreditáveis. O que nos revela isso? Que nós não estamos sós nessa jornada. No que se refere ao autismo, nós temos aí alguns exemplos, como este. 2 homens em lugares diferentes, distintos, numa mesma época, sem se comunicar, que não é como hoje, no Zap, com as redes sociais, dão o mesmo nome à doença. 50 anos depois, as células são descobertas como que acidentalmente. Nós estamos falando de Leo Kanner, psiquiatra austríaco naturalizado americano, que publicou as primeiras pesquisas relacionadas ao autismo em 43. E na Alemanha, em 44, o pediatra Hans Asperger, que até era antes o nome, desenvolveu uma tese expondo um conjunto de sinais semelhantes ao descritos por
quê? Em crianças na idade de 3 anos. O que é isso? Na época, foi considerado uma coincidência inacreditável. Mas, para nós espíritas, fica claro uma intervenção do plano espiritual. Para quê? Para dar mais atenção a essas crianças, para ampará-las em seus sofrimentos. Então, a palavra autismo vem do grego autos, que significa de si mesmo. E o nome por si só já explica o espectro, né? Isolamento ao mundo exterior, com consequente perda da interação social. Então, aqui estão os aspectos afetados. Muitas vezes a comunicação. Quando a gente tem a comunicação afetada, ela vai afetar a sociabilização, o comportamento. Então, segundo a Organização Mundial de Saúde, o autismo é um transtorno invasivo do comportamento, definido pela presença do desenvolvimento anormal que se manifesta antes da idade de 3 anos. Aí esse slidezinho aqui foi da minha filha que ela fez, ó. Sinais do autismo. Então, se a gente quiser ficar aí prestando atenção nas nossas crianças, né? Muitos não conseguem apontar, ou são muito imperativos ou muito passivos, geralmente não conseguem fazer amigos, então preferem brincar sozinhos, ter atrasos na linguagem, muitos não falam, problemas muitas vezes na audição, na visão, principalmente na sensibilidade, às vezes sensibilidade ao vestir uma roupa, ter apego à rotina. Para o autista, muitas vezes é um problema quando você troca o trajeto da casa para a escola, ou quando você troca o pratinho de alimentação do lugar, ou quando troca a professora. Evitar contato visual, muitas vezes nós já falamos da interação, né? Jogos interativos. Não brincar de fazer conta ou de imaginação. Isso é lógico, é um profissional que vai detectar. A gente está dando aqui uma introdução. Mas muitos também têm transtorno alimentar ou são seletivos com a alimentação. Esse comprometimento na interação é observado pela falta de envolvimento, pela falta muitas vezes de respostas às emoções de outras pessoas e no retraimento social. Então, quando, vou pegar o exemplo dos nossos filhos, a gente ia viajar ou ir a algum lugar, uma festinha ou num centro diferente, o que eles gostavam? Vamos lá fora explorar, vamos ver o que tem lá. Talvez isso não aconteça com o autista. Esse comprometimento da comunicação é percebido pela falta de uso da linguagem social. Então, uma linguagem, às vezes, não verbal. E nessa pobreza de expressão verbal, vai começando a comprometer, por exemplo, os jogos de imitação. Outros apresentam um comportamento restrito e repetitivo, olha só. Colocar os carrinhos tudo na mesma ordem, fileira. Então, tem alguns estereotipos, algumas preocupações com esses estereotipos. Alguns têm preocupação só com datas, são aficionados por datas, outros por horários, outro por itinerário, e outra característica também, que eles têm hiperfoco. Então, se a gente for abrir a geladeira, o que a gente vai ver? Tudo que tem lá dentro, tem melancia, tem iogurte, tem refrigerante, tem fruta, né? Ele talvez só enxergue a melancia, hiperfoco. Podem também existir outros sinais, ou a fragilidade com barulho, quando a criança, né, uma pessoa também, coloca a mão no ouvido, fobias, alguns, em casos mais graves, autoagressão, que muitos não entendem, dizem que é ataque de birra. E às vezes a capacidade de memorização. Então eles são muito inteligentes, alguns se destacam em cálculos, na parte de engenharia, outros já nas artes, como na música. Isso aqui são dados do autismo, né? Nós vamos passando. A maioria dos casos de autismo tem causa desconhecida. E aí os médicos estão, e a ciência, investigando, né?
Alguns aí colocam até infecções urinárias, outros ingestão de álcool, alguma coisa que a gestante passou na gravidez, mas isso compete agora à ciência se aprofundar. Nascemos para sermos incríveis e não perfeitos. Então, retomando aqui, ó, a comunicação é o sintoma central. Metade não fala. Alguns têm a linguagem não funcional, ecolalia. Quando a gente brincava de eco, né, você fala eu, lá do outro lado eu, né? Pai, volta a mesma coisa. Oi. Então, por exemplo, oi. Aí os psicólogos têm técnicas, né, brinquedos e jogos que eles fazem para tentar detectar aí o nível. A ausência da linguagem é um fator de isolamento, já falamos. Comunicação não verbal também deficiente, porque muitas vezes eles não conseguem reagir às expressões faciais nossas, né? E muitas vezes não conseguem antecipar movimentos, então é por isso que tem que ficar atento. Depois no final vocês vão ver que às vezes, lá no encerramento vocês vão ver, às vezes o cuidado tem que ser redobrado, né? Porque o autista pode atravessar a rua sem ver o perigo. Dificuldade de relacionamento, aparente afetividade, gosta mais, parece que de objetos, fica focado ali no brinquedo do que pessoas, prefere isolamento, parece que querem manter a mente ocupada para não se envolver no ofício de viver. Para alguns o toque pode até doer, então por isso que a gente tem que saber como abordar, né? Compreensão literal da linguagem. Então, às vezes a gente fala assim, né? Ai, Sônia, hoje eu estou morta de cansado. Cuidado, que eles podem entender literalmente morte. A gente não fala, está chovendo canivete lá fora. O autista pode entender canivete na forma literal. Obsessão por um assunto, planetas, dinossauros, muitos autistas mesmo se interessam por dinossauro, pokémons, enfim, aí entra o hiperfoco mais uma vez. Aqui, prestem atenção no rodar em torno de si mesmo, que depois nós vamos fazer um link com o espiritismo, tá? Agitar das mãos, às vezes ficar rodando um prato, um carrinho, vira o carrinho para ficar rodando a roda, isso aqui a gente já viu. Olha só, a dona Williams, autista, comecei a aplicar tapas em mim mesma e a puxar meus próprios cabelos. Desejava desesperadamente sair de meu corpo, abandoná-lo ali a fim de ser atropelado. Sentia-me irritado com o corpo físico e o jeito pelo qual ele me aprisionava, como paredes de uma insuportável prisão. Gritei a ponto de ensurdecer meus próprios ouvidos, mas nenhum som saiu lá fora. Implorei, mas nada foi além dos meus lábios, do meu sorriso pintado e da expressão morta dos meus olhos. Autismo em palavras. Se você quiser aprender sobre autismo, converse com um autista. Cientistas pensam, neurotípicos supõem e autistas sabem. Somente tendo contato realmente para a gente saber. Olha outro exemplo aqui. Aos 2 anos de idade, o jovem americano Jacob Bernier recebeu um diagnóstico de autismo. O prognóstico dele era o pior possível. O que os especialistas diziam para a mãe dele? Que provavelmente ele não conseguiria aprender a ler, sequer a amarrar seus sapatos. Hoje ele deve ter se formado já, né? Passado, já passou algum tempo. Mas ele fazia nessa época aqui mestrado em física quântica. Então, autismo. Como funciona o cérebro de uma pessoa com autismo? Então, a ciência vem estudando o sistema do espelho quebrado. Realmente, os estudos da Universidade de St. Andrews, na Escócia, a Universidade da Tecnologia de Helsinki, na Finlândia, além de estudos na Califórnia, provam que a atividade dos neurônios espelhos dos autistas é reduzida em algumas áreas cerebrais. Aí eles vão dizer nesse córtex, no córtex pré-motor, no giro angular, que afeta a linguagem, enfim. Ciência, estudando esta via, que é defendida por alguns estudiosos,
que acreditam que certos autistas, eles têm tentativas angustiantes de se entender com o mundo lá fora. E aí a gente volta para a projeção anterior, quando aquela autista diz, eu gritava, mas nada saía dos meus lábios. Então a gente não tem ideia do esforço que esse espírito está fazendo para se comunicar. Há casos de autistas, como vimos, que alcançam melhoras, né? Inclusive, estava falando da minha filha, né? Muitos já deram altas, que chegaram lá no CAP sem apontar, agora já estão apontando e falando. Então, tem alta que a fila anda, né? Então, como eles não conseguem se comunicar, muitos gritam ou agitam as mãos, mecanismo de comunicação que dispõe. O autismo é apenas uma maneira diferente de ver o mundo com um jeito único de ser. Mas e o autismo sob a ótica espírita? Marcas espirituais. Nós vamos ver a patogênese remota agora, porque o espiritismo tem aspecto científico. E apesar de todos os nossos avanços científicos aqui, o autismo ainda permanece para nós um mistério, um desafio, um enigma, que só vai se revelar claramente a partir da introdução da realidade espiritual. Que causas produzem as funções neurológicas? Então, o que a gente sabe? Se há a disfunção neurológica desse neurônio espelho, que pode repercutir na natureza autística, se é por esta via que os cientistas estão indo, a gente poderia perguntar, mas que causas produzem essas disfunções neurológicas? Se a responsabilidade for atribuída aos genes, a pergunta se reformula: que causas produzem desarranjos nesses complexos encaixes genéticos? E aí nós vamos buscar Hermínio Miranda. A pessoa é autista, não porque tem o cérebro danificado, mas tem o cérebro danificado porque não quis ou não conseguiu transmitir a ele, no período crítico de formação, os comandos mentais necessários ao seu correto desenvolvimento. Os impulsos que suscitam provêm de quem? Do espírito. Quem que pensa? O espírito. Quem que codifica? Nós sabemos que é a glândula pineal, né? Mas aí vai para o cérebro, né? Tais impulsos de vontade, num sentido ou no outro, seriam conscientes, responsáveis, propositais ou apenas provindo inconscientemente de uma vontade espiritual deformada, desajustada, incapaz de gerir suas próprias tarefas formadoras? Ele lança uma outra pergunta. É isso que é o espiritismo, sempre questionando. Quando a gente acha que entendeu alguma coisa, vem outra pergunta. Sendo a literatura agora médico-espírita, por orientações mediúnicas recebidas na associação GEP, né? Na Associação Médico-Espírita, o autismo, como outros graves distúrbios mentais, não é só o autismo, mas a gente está estudando hoje, está estudando psicose, mas também sério, resulta de graves desvios de comportamento no passado, de choques frontais com as leis que regem o universo. Então, agora vem a resposta. O que antecede a predisposição genética e as disfunções neurológicas? São as graves faltas do passado. Todos nós que estamos aqui reencarnados temos compromissos assumidos com espíritos que nós prejudicamos em outras existências. Então, entre o passado de falta e a presente alteração genética, o que nós vamos encontrar? Alterações genéticas, neurológicas, mentais, autismo. Encontramos uma ponte que liga esses dois momentos. E essa ponte é o processo reencarnatório. Aqui se encontra a formação do autismo.
E aí há duas possibilidades, ou duas vias de ligação. Primeiro, o espírito vai reencarnar. Nessa primeira aí, com profundas lesões aonde? No corpo espiritual. Para quem esteja vindo pela primeira vez, nós espíritas falamos perispírito, né? Aquele elo de ligação do que é o espírito, um clarão, uma centelha, o corpo físico é a matéria. Como que algo que na matéria vai unir-se a algo material? Então tem o perispírito que Paulo de Tarso, em 1 Coríntios, chama de corpos terrestres e corpos celestes. Então, o espírito reencarnante, ele traz lesões nesse corpo espiritual, produzindo as alterações neurológicas e a consequente formação do autismo. Esse é um. 2. O espírito reencarnante rejeita a reencarnação. Ele não quer ver, levando à formação do autismo. Na primeira possibilidade, a consciência do espírito reencarnante está como? Marcado pela culpa. Por que as palestras versam sobre perdão e sobre auto-perdão? Porque a culpa, dizem os psiquiatras e psicólogos espíritas, está na gênese dos vários transtornos como síndrome do pânico, ansiedade e depressão. Então que a gente libere o quanto antes. Mas se não liberarmos, estamos lá no plano espiritual carregados de culpa. Isso acarreta danos aonde? No perispírito. E aonde mais? No sistema nervoso central. Então, para quem esteja vindo pela primeira vez, esse corpo espiritual ele tem os mesmos órgãos que o nosso. Antes eu era protestante e eu tinha um colega que ele perdeu a perna num acidente gravíssimo. Você vai lembrar, a antiga Anderson Clayton, hoje é Shopping Boulevard, eu trabalhei ali durante 13 anos, quando eu vim transferida do Sul. E ele sentava do meu lado, porque eu teve que ser realocado de função, e às vezes ele dizia assim, ai, a minha perna está doendo. Eu olhava para ele, não tinha perna. Que perna que estava doendo? Era espiritual, mas isso é uma coisa puramente física. Mas os nossos transtornos emocionais e mentais também geram marcas aonde? No sistema nervoso central. Então, quando esse espírito com essas marcas vai reencarnar, ele tem uma incapacidade de organizar um corpo sadio na atual reencarnação. Nesse caso, fica como que aprisionado nesse corpinho, sem conseguir estabelecer uma comunicação. Olha só, esse autista diz, claro que é uma figura que, de alguma forma, eu estou terrivelmente mal equipado para sobreviver nesse mundo. Como se eu fosse um extraterrestre, abandonado sem um manual de instruções. Lembra do que disse aquela outra autista que dava tapas em si mesmo, que ela não queria estar naquele corpo? E aí vocês podem, complementando a bibliografia, com o livro Autismo, uma leitura espiritual de Emílio Miranda. Ele explica que a reencarnação, neste caso, ela acontece de forma compulsória. Então, todos nós vamos reencarnar, é da lei. Mas aqueles que não querem, chega um momento que tem que vir. Então, vem como? De uma forma compulsória. Quando se vê lá, chorando no hospital, colocado a dormir. Tem um projeto reencarnatório como nós temos? Sim. Mas se a gente não tiver condições de participar desse projeto, os nossos mentores fazem, mas todos nós temos um projetinho aqui. Então, o que acontece? O espírito ele reencarna mesmo sem querer, contra a sua vontade. Digamos que não sabemos por qual motivo ele não quer vir. Se dedica firmemente que não quer mais se reencarnar e de repente se vê nessa contingência da reencarnação. Não por sua escolha. Então, ele sente-se aprisionado, ele sente-se preso à gestação. Este outro livro aqui, ó, Autistas do Além, do Nelson Moraes, este livro também ele traz entrevistas com autistas no plano espiritual. Então, se ele não quer vir, o que ele faz? Quando chega aqui, porque é da lei,
desinteressa-se pela vida. Desinteressa-se pelo mundo que ele foi forçado a estar. O espírito não quer essa interação com a matéria ou com os outros seres, por alguma razão de outra reencarnação que nós não sabemos aqui. Então ele vem programado para não se interessar pelo mundo. Então o que é estimulante para nós, as nossas alegrias ou até as nossas tristezas, o nosso cansaço, para eles são desinteressantes. Isso é limitado para esses espíritos. Por isso que o espiritismo associa que quanto mais rudimentar essa comunicação entre ele e o mundo sabedor, menor será o seu envolvimento com esse mundo. Ainda aqui. Essa autora, que ela não é espírita, mas ela é espiritualista, doutora Ellen von Bach, PhD em psicologia, ela escreveu esse livro, Life Before Life, onde ela explica que o autismo é uma atitude de rejeição à reencarnação. Prossigamos agora com outra possibilidade. Divaldo Franco, aqui Manuel Filomeno Miranda, loucura e obsessão. Na outra possibilidade, ou via de ligação entre o passado de faltas e o autismo, nós temos um indivíduo com a consciência marcada, como vimos antes, pela culpa, temendo agora colher os frutos dessa nova existência compulsória. Então ele rejeita a reencarnação. Mas nesse livro, Loucura e Obsessão, do Manuel Filomeno, ele nos diz o seguinte, que pode se tratar de uma auto-obsessão por abandono consciente da vida. Muitos espíritos buscam alienação mental através do autismo fugir às suas vítimas, apagar as lembranças que o atormentam. Não sei se vocês lembram, quem ia nas palestras do Divaldo, já esteve aqui em Londrina, esse jovem médico, agora deve estar com mais idade, né? O Dr. Juan, ele sempre acompanhava nos últimos tempos aí o Divaldo. Lá na cidade de Quito, ele, à época que estava com 43 anos, ele criou a primeira fundação para o autismo do Equador. E ele criou uma fundação espírita, o primeiro centro espírita do Equador a tratar desse assunto. E ele percebeu no autismo transtorno e o autismo obsessão, que o autista sofria perseguições espirituais. Então ele disse que ele observava, o autista queria ficar ali, focado naquele carrinho, naquele brinquedinho, calado, vista baixa, mas prestem atenção no que ele disse. Estava ouvindo. A memória auditiva. Então qualquer palavra diferente ele ouvia e incorporava no drama que ele já trazia no seu inconsciente, porque há o esquecimento do passado. Então, as marcas espirituais, a possibilidade da rejeição à reencarnação, a gente começa a fazer uma nova leitura dos sintomas autísticos, começando aí pelo isolamento. Ele não quer invasão no seu mundo e a participação mínima do mundo de cá. Uma explicação plausível aqui do autista girar. Lembra que nós íamos fazer o link com o espiritismo? Quem já não fez isso na infância, né? Dá o quê? Zonzeira. Quando gira em torno de si mesmo, essa rotação que é feita, provoca um passageiro deslocamento entre o perispírito, o corpo espiritual, e o corpo físico, livrando por aqueles instantes a criança momentaneamente dessa prisão celular. E nos casos mais graves aqui, muitas vezes manifesta uma rejeição por alguma parte do corpo, então arranca o cabelo, morde, né? Uma autoagressão. Isso pode também ser uma rejeição à personalidade. Relação ambígua consigo mesmo, referindo-se a si como tu e o outro como eu. Então a gente começa aí também a ver a obsessão espiritual, já que há os desacertos do passado, né? Muitos desafetos em alguns casos. Aqui, Hermínia de Miranda, lá na Alquimia da Mente,
ele vai dar uma explicação mais profunda. O espírito, ele se instala em que lado do cérebro, primeiramente? Vamos estudar no Mínimo Miranda. Ele se instala primeiro no lado direito do cérebro. E lá pelos 2 ou 3 anos é que ele vai passar a comandar o lado esquerdo, que é a programação da personalidade daquela reencarnação. Então, quando o Dr. Costardi, que já está no plano espiritual, ou o Dr. Sérgio Felipe, ou os psicólogos atualmente diziam que tinha que se conversar com o espírito da criança até os 7 anos, mudou para 13. E aí, com Hermínio Miranda, a gente entende por quê. Para que depois se torne mais difícil, né? Então, ele vai falar do corpo caloso, vai falar aqui dos hemisférios cerebrais e que a partir do 2º, 3º ano de vida que o hemisfério esquerdo assume o quê? Assume a linguagem. Autismo, uma leitura espiritual. O autismo, certamente, Hermínio Miranda, é resultante de uma pane em algum ponto do sistema, um defeito não casual, não há caso, mas sim causal, lei de causa e efeito, disparado por um mecanismo de natureza kármica, uma rejeição, uma reencarnação. E qual seria a atitude dessa pessoa? Aprisionada pela armadilha da gestação, em primeiro lugar, o desinteresse. Não tanto na elaboração do corpo, o problema principal está na mente, na interação do espírito-matéria. Então, o jeito é teimar, é não querer se instalar. A programação necessária para ter uma vida terrena, que a gente já viu que a comunicação é importantíssima, assentada nos dispositivos da comunicação. Depois ele vai falar aqui, até no livro dos médiuns, como é essa comunicação, pergunta até com a espiritualidade. Logicamente que o autismo, como é um quadro complexo, exige abordagem multidisciplinar. Então, às vezes é o psicólogo, às vezes precisa recorrer ao psiquiatra, às vezes precisa um medicamento, precisa muitas vezes um assistente social, um nutricionista, e aí vai tratamento médico e uma equipe que pode realmente auxiliar. O tratamento, quando é grave, então, entra com medicamentos para reduzir a agitação e a agressividade. Então, as pesquisas estão sendo direcionadas aí para o neurônio espelho para estimular aí, ou descobrir um medicamento para estimular a liberação desses neurotransmissores. Na parte química, como há na depressão, a depressão não cura com medicamento, mas há um suporte ali daquilo que não está conseguindo o cérebro produzir, para pelo menos a pessoa ter uma vida normal. Mas, do ponto de vista do espírito, por mais paradoxal que pareça ser, o remédio para o autismo é o próprio autismo. Ou seja, é uma forma daquele espírito, ao reencarnar, drenar aquilo que já está onde? No seu campo psíquico, no seu campo perispiritual. Então, para nós espíritas, sendo aí um sentimento de culpa não resolvido, suscitado por algum desvio de comportamento em outras existências, o autismo, mesmo assim como qualquer outro evento em nossa existência, não pode ser visto como um castigo, mas como um instrumento de aprendizado, de ajuste à consciência ética, fustigada pelo arrependimento, pelo remorso, pelo desejo de pacificar. Então, alguns conseguem, como vimos, algum certo nível de autonomia. Né? Os prognósticos, então, alguns, como eu disse, têm alta, conseguem até falar, mas isso depende do diagnóstico precoce. Então, quanto antes a gente detectar e levar por um profissional, melhor. Mas o que é necessário nós fazermos? Qual é o nosso papel? É necessário entrar no mundo do paciente. É construir uma ponte para ligar o mundo externo ao mundo íntimo do paciente. Mas, para isso, a gente não pode se fechar nos nossos clichês. Porque quando a gente agora chegar no neto, no filho, né, a gente fica
meio que romantizando em quartinho, tudo isso é bom, a gente passou por isso, é bom. Mas não assim, tem que ser assim, na caixinha, né? Nós temos que estar interessados nesse espírito que está reencarnando e andar a metade do caminho em direção ao paciente. E como que a gente faz isso? Uma possibilidade é tentar, né, interpretar os sinais não verbais, se ele não fala. Então vamos ver. É bem verdade que não há muitas palavras no dicionário deles, mas qual é a linguagem universal? É a do amor. E o amor não é verbal. Então a gente veja a expressão através deles, os gestos, a vibração, a nossa emoção, a solidariedade, a paciência, a aceitação da pessoa como ela é, não como a gente quer que seja. Um exemplo disso, há muitos anos atrás, passou nas redes sociais, aí na televisão, uma aeromoça que uma criança tem uma crise, uma criança autista, em pleno voo, e ninguém sabia o que fazer para acalmar. A aeromoça pega essa criança, abraça essa criança e ela se acalma. Ela sentiu o quê? A vibração, o amor daquela aeromoça. Então, e se nós estivéssemos no lugar deles? Como gostaríamos de ser tratados? É possível que eles estejam como aquela que falou, gritava, mas som nenhum não saía, estejam fazendo um esforço enorme dentro das suas limitações. Então, um pouco de boa vontade da nossa parte, talvez eles concordem, pelo menos um pouco, em tocar o nosso mundo. E aí sim nós vamos oferecer a mão para saltarem desse abismo que se encontram. O autismo em si não é um estigma, mas uma condição do espírito reencarnado que, devidamente trabalhado, pode elevar a pessoa, o espírito, a surpreendentes patamares de realização. E qual é o papel dos pais? Sabemos que estamos aqui evangelizadores que trabalham com a família. Qual é o papel dos pais? Quando nós acumulamos débitos, reencarnamos para ressarcir. Vêm os fenômenos muitas vezes dolorosos expiatórios. Então, Chico Xavier passou uma orientação que eu vou passar para vocês e que, inclusive, a mãe assistiu a palestra, né? Eu falei, não, a orientação é do Chico. Espere a criança dormir e converse com ela. Com quem você está falando? Com o espírito? Mas o que dizer? Teus pais, o teu pai, ou tua mãe que estiver conversando, a tua família te ama. Nós precisamos de você aqui. Nós te daremos apoio. E esse espírito vai ouvir. Os indivíduos autistas não são merecedores de julgamentos, e sim de compreensão, de amor, porque ali está um espírito que pode estar sofrendo, e nós temos que respeitar, ter consideração, construir essa ponte para chegar até o mundo deles. Se nós nos esforçarmos, pode ser que o autista concorde de vez em quando sair daquele foco e vir visitar o nosso mundo. Ali a gente tem que entender que é o mundo dele, assim como para nós é levantar, trabalhar, se alimentar, se vestir, banhar e fazer curso, vir para a casa espírita. Para eles aquele mundo ali, os brinquedos, aquele é o foco. Ali estão os seus sonhos, as suas fantasias. Então a gente não pode fazer isso de forma abrupta. E na medida em que nós deixarmos eles lá, nas suas rotinas, eles vão se inquietar com o tempo, né? O que a gente tem que fazer? Nós temos que nos transpor até eles para conseguir alcançar essa mão, para que eles tenham projetos construtivos. Construir uma ponte para o seu mundo, aceitando com naturalidade,
procurando viver os padrões, a lógica, a maneira de viver deles. E fazendo com que eles concordem vir para o nosso mundo sem pressão. Olha só o que escreveu um autista, McKean, escritor. Eu estarei junto a você para sempre. Nada poderá nos separar. Se você me construir uma ponte, uma pequena, uma minúscula ponte de minha alma para o fundo do seu coração. E olha só o adulto autista. Ele continua sendo autista, 10% entra no mercado de trabalho, costumam apresentar também dificuldades de linguagem, também muitas vezes até quando adultos precisam de supervisão e precisam aí até para tarefas simples, né? Então vejamos só, eu tenho um filho autista, disse o Jô Soares. Ele já era adulto, toca piano, compõe, lê música, mas para abotoar uma camisa parece um terror, não consegue. Toca piano, mas não consegue abotoar a camisa. O autismo começou a se manifestar muito cedo, de forma estranha. Ele aprendeu a ler comigo quando tinha 4 anos e de repente ele já lia de cabeça para baixo. Não precisava virar o livro. É um gênio que, sinceramente, eu não gostaria que fosse. A incapacidade de se comunicar com o mundo real e de produzir. Você tem que mergulhar no mundo deles. Eu conheço bem o que é o problema, sobretudo na época em que eu tive o Rafa. Foi difícil identificar o autismo, foi uma loucura naquela época, né? Ninguém sabia direito. É muito parecido o Rafinha com o personagem do Dustin Hoffman, interpretando o He-Man. E aí, essa mãe, contar para vocês antes de passar para o tratamento, que ouviu a palestra, começou a fazer isso com o filho dormindo. Ele tinha 3 para 4 anos, né? E certa noite de madrugada, ele não falava. Ele chamou a mamãe. Então ela deu um retorno, me procurou ali no Facebook, passou um recado seguinte. O que essa mãe disse? Que foi a maior emoção que ela sentiu. A primeira emoção é o bebê quando nasce, né? O parto. E foi a segunda maior emoção da vida dela, é ter escutado o filho chamando a de mãe. Então, aonde pode entrar o espiritismo, o tratamento espiritual? Vamos ver aí com os médicos espíritas. A terapêutica, às vezes a pessoa fala assim, nós trabalhamos no sábado com fluidoterapia, lá no e-mail também tem, né? E às vezes as pessoas no atendimento fraterno dizem assim, eu vou lá para buscar uma alternativa. Tratamento espiritual não é alternativa. Tratamento espiritual é complemento. Nessa patologia, há severos débitos do passado, agora ele vai começar a contar casos. Esse aqui é o médico da Associação Médica Espírita do Brasil, Carlos Eduardo Sobreira Maciel. Ele vai contar casos, Dr. José de Ribamar Torinho, também da ANE, conta o caso de Rafael. Rafael era um autista, filho de uma mãe desquitada. Ela era lavadeira, então ela vivia assim quando tinha serviço, ela fazia. O pai também não tinha como ajudar, porque ela era desquitada aqui, então ela era pobre. Chegou no atendimento fraterno da Casa Espírita, depois de passar por N médicos e por passar por N religiões. Olha que interessante, ele já estava com o diagnóstico médico de autismo. Ele tinha, quando ele chegou, como médico, como espírita, percebeu que ele estava alheio ali às conversas, né? Ele estava com 10 anos de idade, alguns ruídos, ele não falava, só a mãe entendia o que ele falava. Ela estava desesperada. Então, o que é o primeiro passo? Dizer que o nosso planeta é dirigido pelo Mestre Jesus, nosso amigo, nosso irmão. Daí, então, encaminhou para o tratamento da desobsessão. Então, primeira dica, pegue o nome dessa criança, porque aí a gente vai lembrar do Dr. Juan e vamos pegar o nome e levar para a reunião mediúnica. Aplicamos durante 6 meses passe. Então, muitas vezes as pessoas perguntam, por que no tratamento espiritual tem 2 passes? Já vou tomar um passe aqui, tá bom. O passe aqui é aquele reequilíbrio
energético dos nossos chakras, é para nos impulsionar. Muitas vezes, sim, somos atendidos ali, né, com as nossas dores, mas quando é um caso mais grave, a gente procura a Casa Espírita Tratamento Espiritual, passa por atendimento fraterno, por uma entrevista, e, inclusive, o pessoal do Meimei fez estágio lá conosco na época, na fluidoterapia, no nosso lar na época. E o que acontece? Por que é importante? Porque são outros médiuns. Às vezes as pessoas perguntam, lá no nosso lar chegaram a perguntar, certa feita, né, Luciana dirigiu o grupo, perguntaram, mas escuta, por que só fulano e fulano dá passo na fluidoterapia se eu sou passista aqui? É uma dúvida? Porque eles têm um programa diferente, esses médiuns. E aqui, com essa explicação do tutor, nós vamos entender que precisa de uma energia diferente. Aqui, a pessoa tem que ser dotada de magnetismo. É um médium que vai ter um passe misto, claro, os espíritos, né? Aí eles usam maca no nosso tratamento, a gente usa cadeira. Realinhamento dos chakras, mas o que ajuda? A intenção de ajudá-lo no realinhamento a retomar o corpo físico. Lembra que eles não querem ficar no corpo? Já que ele mantém-se separado do corpo e ele tem uma escassez de quê? De ectoplasma. Então, essa pessoa que me fez a pergunta, esse fascista, disse, será que eu tenho que fazer uma pós-graduação em curso de passe? Falei, se fosse por isso, eu já tinha feito e eu aplicaria passe na fluidoterapia, mas eu não vim com essa tarefa. Minha tarefa era divulgação, outros na evangelização, não é? Outros na direção da casa, né, Osmar? Cada um vem com uma tarefa. E nenhuma é mais importante que a outra, até porque tarefas de sorver vida denotam que essa criatura no passado destruiu vidas. Então aqui, passa a reunião mediúnica, e isso aqui foi passar informações por uma equipe científica. Nós estamos falando da Associação Médica Espírita, né, do Brasil. E aí, o que aconteceu? Teve um realinhamento dos chakras de Rafael, os médios ali de efeito físico, então dotados de bastante ectoplasmia, mais as reuniões de desobsessão, e ele foi melhorando. Olha só, já faz um ano da época do relato, tá? Que Rafael entrou por uma escola especial, já sabe ler, aprendeu sozinho, escreve com boa letra. Ele chegou lá na Casa Espírita sem falar. Seus desenhos expressam com a clareza o seu pensamento, mostrando grande inteligência. Isso é um ponto em comum em muitos autistas, muito inteligentes. Principalmente dos desenhos arquitetônicos que hoje são de fachadas de edifício. E para finalizar, eu vou contar um caso de um autista que eu pedi permissão para os pais para colocar a foto. Fez tratamento na fluidoterapia no nosso lar. Ele tinha 3, depois foi para 4 aninhos, e é o Eric. E os pais falaram o seguinte, conte para eles assistiram a primeira palestra feita no Vinho de Luz sobre esse tema. Eles participaram, no meio da palestra, falaram, vou dar um depoimento. Quem conhece o nosso lar sabe que tem 2 andares. A fluidoterapia à época era embaixo, as palestras aconteciam em cima, depois da palestra era o passe e o tratamento. Primeiro assistir a palestra. Só que o Eric, ele gritava tanto que ele não deixava ninguém ouvir a palestra. Então, perturbava a parte de cima e a parte de baixo lá do nosso lar. E os pais diziam o seguinte, apesar de nós trabalhamos com o toque, a gente falou que às vezes para o autista até o toque dói, né? O que acontecia? Ele saía do tratamento dormindo. E dormia a noite inteira, relatando o quanto é benéfico o tratamento espiritual. Mas lembram que a gente falou antes que o autista ele tem que ter uma atenção especial, que ele não vê o perigo? Nós fomos viajar no final de ano e quando retornamos, em janeiro, perguntamos, cadê o casal? E cadê o Eric? O Eric foi numa festinha de final de ano, numa chácara com a família, e caiu na piscina. E o Eric desencarnou. E aí vem o consolo da doutrina espírita. Em 2018, nós trouxemos para Londrina o médium Orlando Noronha, que foi treinado por Chico Xavier. E eu sentei à mesa naquela sessão.
e eu não tenho muita evidência, mas eu vi o Eric, eu vi os pais do Eric. Aí eu vi o Eric correndo em volta da mesa e pensei, acho que a gente pensa que é animismo, né? Eu vi os pais, o médium está aqui, eu acho que é coisa da minha cabeça. Mas não, ele mandou uma mensagem, o avô estava acompanhando. Eu vim aqui com um homem que se chama João. Ele diz que é meu avô. Assim começa uma das lindas cartas psicografadas, né? Aí o que aconteceu? Ele fez um desenho e a mãe tirou uma foto. Olha só, aqui está o Eric e aqui está o desenho que o médium que não o conhecia fez. Exatamente o uniforme dele que estava lá no celular da mãe. Comprovação da veracidade. E a gente poderia dizer, mas aonde isso é consolador? Bom, o filho continua vivo. Meses depois nós encontramos o casal e eles falaram o seguinte, vocês não têm ideia do que aconteceu naquele domingo com aquela carta. Nós nos culpávamos, mas na carta foi dito de qualquer maneira ele iria desencarnar. Assim como o Telzinho, que nós nos emocionamos vendo, né, as mães de Chico. Quem assistiu o filme aqui? Telzinho. Eu conheci a mãe do Tel verdadeira, a Célia Diniz. Hoje ela cuida do Centro Espírita, que foi o primeiro de Chico lá em Pedro Leopoldo. A Célia Diniz, quando o Telzinho cai lá da bicicleta, né? O Chico diz para ela, queria ver o Chico, mas ele não queria, o filme retrata isso. O Chico pergunta, quando ela chega, ela pensou que o Chico ia perguntar se ela havia perdoado a secretária. Ele pergunta se ela havia agradecido. Porque de qualquer forma, Telzinho voltaria ao mundo espiritual, programação, e poderia voltar com ela cuidando, caindo do seu colo. Então o Chico dá consolo àquela mãe aqui. Eles falaram que já estava afetando o relacionamento do casal. Provavelmente a culpa, né? E aquela coisa, não, você não cuidou, não, foi você que não cuidou. Então, além da depressão, da culpa, a separação poderia acontecer. E a gente finalmente vê aqui o consolo da magna doutrina espírita, com o tratamento espiritual e com as cartas psicografadas. Então, para finalizar, espectro. Lembra? Nós vimos lá no início? Olha aqui, né? Acho que está aqui. Por que espectro? O espectro visível de luz acontece no arco-íris, se dá através da divisão da luz branca em diferentes comprimentos de onda. Então, cada um precisa de um nível de suporte. Cada autista é único. Então, entra e fragmenta. Com as cores do prisma, que degrada a luz solar, as diferenças entre as pessoas marcam a beleza da individualidade humana. Então, nós somos convidados sempre a amar, meus irmãos, a compreender tudo isso que a gente vê aqui na leitura do Evangelho, nas palestras. Quando nós recebemos um ser espiritual ou convivemos, e estamos convivendo na sociedade, dado aos índices, nós somos chamados à compreensão, à paciência e ao amor. Muito obrigada pela